Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Podem tomar assento. Nós estamos dando sequência na série que estamos fazendo na primeira epístola de Pedro, com o tema geral, o poder do sofrimento. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 1, nós leremos os versos 22 até o capítulo 2, verso 3. A palavra de Deus diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós somos gratos por esse tempo na Tua casa, quando nos reunimos como Teu povo para Te buscar, ouvir a Tua voz pela palavra. E nós Te pedimos isto, Senhor, que o Teu Espírito nos dê toda a compreensão necessária e que o entendimento da Tua palavra seja, Senhor, o meio pelo qual o Senhor possa santificar os nossos valores e nos conduzir como os Teus filhos. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem alguns conceitos populares a respeito de maturidade, e talvez os principais conceitos que nós conhecemos é que a maturidade, ela é alcançada quando nós alcançamos ou adquirimos autonomia financeira ou autonomia familiar. Geralmente, quando chegamos nessa fase da vida, nos consideramos pessoas maduras. Mas existe um outro conceito, e esse conceito está muito claro nas Escrituras, de que a autonomia e também a velhice e tudo mais não podem ser comparadas. É quando nós nos identificamos com Jesus, quando nós nos identificamos com a pessoa do Filho de Deus, aí sim alcançamos a verdadeira maturidade. A maturidade não pode ser medida por nenhuma outra diretriz, por nenhum outro parâmetro, senão principalmente pela nossa semelhança com a pessoa do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que, nos identificando com Jesus, somos capazes de lidar com os nossos sofrimentos de uma maneira que verdadeiramente honramos o seu nome. É assim então que nós damos testemunho da nossa maturidade, como nós lidamos com os sofrimentos quando eles chegam, com as crises, com as instabilidades. Então, neste momento, identificados com Cristo, porque Jesus passou por profundos sofrimentos e ainda assim não deixou de ser obediente ao Pai, pelo contrário, cumpriu toda a sua missão até a morte e morte de cruz. Quando nós nos identificamos com o Senhor Jesus, então nós podemos dizer que estamos verdadeiramente amadurecidos, tendo em vista a tão gloriosa salvação que foi previamente planejada por Deus, conforme lemos no verso 2, de que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Isso está também dito no verso 20, quando ele diz, no verso 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, porque antes que o mundo fora criado, o Senhor Jesus já tinha sido designado como o Cordeiro a ser sacrificado. Pensando, considerando esta obra maravilhosa e soberana, obra da salvação a favor de todos nós, o apóstolo Pedro está aqui
ensinando os seus leitores de que o amadurecimento da nossa fé deve ser o objetivo maior enquanto estamos peregrinando nesta vida rumo à esperança final. Ele ensina também que nesta jornada devemos nos tornar santos, porque Deus é santo, confiando obviamente no testemunho de Jesus, é o que nós lemos nos versos 13 ao verso 21. Já conhecidos por invocar o Pai, é o que nós lemos aqui no verso 17, ora se invocais como Pai, conhecidos agora os seus leitores como aqueles que têm um Pai. Pedro diz que todos nós que invocamos a Deus como Pai, estamos vinculados como irmãos por um padrão familiar que é estabelecido pela obra do Senhor Jesus. E exatamente a partir desse entendimento, ele diz no verso 22, na parte A, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, considerando a obra da salvação, que foi soberanamente planejada na eternidade, concretizada pela pessoa do seu Filho, Pedro está dizendo, nesta vida, peregrinem, buscando a santificação das suas vidas, porque Deus é santo. E considerando esta obra e esse objetivo de todo cristão, Pedro está aqui reconhecendo que determinadas condutas só podem ser legítimas por aqueles que experimentam a salvação. Como é o que nós veremos aqui, a partir especialmente da parte B do verso 22 até o verso 25, amar a comunhão cristã e resistir os pecados que podem enfraquecê-la ou arruiná-la. É o que veremos nos versos 1 a 3 do capítulo 2. Depois, numa outra ocasião, veremos a sequência da argumentação de Pedro, dizendo que as condutas cristãs só podem ser legítimas, inclusive no meio dos sofrimentos, se nós buscarmos da parte de Deus como fonte de vida, forças para perseverar. É o que ele vai expor a partir do verso 4 do capítulo 2. Então, a salvação, ela nos dá uma viva esperança, um desejo de uma vida santa, mas também a maravilhosa comunhão com o povo de Deus. Esta comunhão que podemos desfrutar aqui agora é um dos efeitos, é um dos resultados da nossa salvação. Quando salvos, quando redimidos, quando transformados pelo poder da cruz, então nós nos unimos como seu povo e desfrutamos da comunhão cristã. Então vamos ver aqui basicamente os dois pontos que já foram declarados. Primeiro, na parte B do verso 22, onde ele vai destacar que por causa da nossa salvação, ou considerando a nossa salvação, nós devemos amar a comunhão cristã. Pedro diz na parte B do verso 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, tendo purificado vossa alma pela palavra, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. E aí ele faz a declaração enfática, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro usa aqui, meus irmãos, duas palavras nesse verso para o amor. A primeira, quando ele fala do amor fraternal, a palavra amor aqui é Filadélfia. Essa palavra Filadélfia significa aquele afeto que nos vincula como irmãos. É o amor de um irmão para outro irmão. É aquele amor que estabelece a comunidade cristã. A segunda palavra amor é tradução de uma palavra grega, agapau. Agapau significa o amor efetivado a favor do cuidado uns dos outros. E é nesta parte que Pedro está dizendo, considerando que vocês são uma igreja, considerando que vocês são um povo de Deus, considerando este amor fraternal, então cuidem uns dos outros ardentemente, façam isto com toda sinceridade. O cristão possui amor fraterno, mas também é persistentemente motivado a se dedicar ao cuidado abnegado de uns aos outros por duas razões que nós vemos aqui na passagem. Primeiro, no verso 23, a razão que Pedro apresenta é que nós, considerando o amor fraternal, devemos amar ardentemente os nossos irmãos, porque fomos regenerados pela palavra, que é viva e eficaz. Olha o que ele diz no verso 23, ele começa com uma conjunção justamente aqui explicando
a exortação anterior: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Uma grande mudança ocorre no coração de todos os que obedecem à verdade, ou seja, a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra e nos esforçamos neste caminho, muitas transformações começam a ocorrer, a ser realizadas no nosso coração, na nossa própria vida. Não foi à toa que o apóstolo Pedro disse no verso 16: sede santos porque eu sou santo, como se a santificação dependesse exclusivamente de nós. Ele não está dizendo que a regeneração é resultado do esforço humano, mas que é a causa dele, é a causa da nossa regeneração. Por isso que nós buscamos a santificação, porque já fomos regenerados, porque já fomos redimidos. Por isso, exortou para que busque a santificação obedecendo a verdade. E como uma semente, a palavra é pequena. Ela pode ser pequena, considerada até insignificante para este mundo, mas tem vida e poder em seu interior para gerar uma nova natureza, cuja condição primordial é de amar a Deus e amar os nossos irmãos. A palavra de Deus, uma vez plantada no nosso coração, ela nos regenera, é o poder de Deus para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. Este amor é um amor puro, é um amor não contaminado pelas rivalidades e malícias egoístas entre os nossos relacionamentos. Pedro ensina que, tendo sido regenerados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, então se interessarão pelo amor fraternal, amando, e aqui a palavra que nós encontramos, ardentemente, poderia também ser traduzida por sinceramente uns aos outros. Não significa que nós teremos intimidade com todos os nossos irmãos, mas nós teremos uma disposição natural, por causa da nossa nova natureza, de cuidar, de amar os nossos irmãos com toda sinceridade. A relação que Pedro faz aqui do verso 23 e estes próximos versos que nós leremos aqui, versos 24 e 25, transmite a imagem da palavra de Deus como uma semente capaz de produzir frutos permanentes que caracterizam a vida eterna no reino celestial. A segunda razão, essa é a segunda razão que Pedro estabelece aqui para nós. Primeiro, porque fomos regenerados pela palavra que é viva e eficaz. Agora, como a segunda razão, ele faz uma ilustração de como essa palavra é poderosa para produzir este fruto. Verso 24 e verso 25. Diz: pois, veja, ele está dando uma segunda razão: toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que Pedro está fazendo aqui é uma citação de uma passagem que nós encontramos em Isaías, capítulo 40, verso 6 ao verso 8. E a sua intenção é enfatizar o contraste entre o que é humano e aquilo que é divino. Existe uma semente que é corruptível, que perece, mas existe uma semente, existe uma ação de Deus que ela é permanente na nossa vida. Esforços humanos só podem produzir comportamentos adequados provisoriamente, mas a ação de Deus é poderosa para produzir em nós resultados permanentes. E é isso que Pedro está estabelecendo aqui, essa distinção entre o que é humano e o que é divino. E a palavra de Deus é poderosa para estabelecer mudanças eternas que caracterizam a nossa vida no reino celestial. Portanto, pela obediência à verdade, devemos, em último lugar, e aqui eu quero concluir, versos 1 a 3 do capítulo 2. Portanto, pela obediência à verdade,
devemos resistir o que pode enfraquecer a nossa comunhão. As condutas que Pedro reprova aqui, verso 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, tem a sua solução naquilo que ele exortou antes no verso 22, na parte B: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa é a solução. Não existe neutralidade. Ou nós amamos sinceramente os nossos irmãos, ou nós estaremos agindo na pauta da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e toda sorte de maledicência. Quando nós nos dispomos a ficar falando mal uns dos outros, destruindo, maculando, comprometendo a honra uns dos outros. E Pedro usa a palavra aqui, despojando, o verbo tirar. E este verbo, ele ilustra o ato de você tirar uma roupa suja, estragada, para colocar uma outra roupa, uma roupa nova, uma roupa limpa. Pedro está fazendo um contraste entre uma conduta que não se identifica com a nossa salvação, com uma conduta que se identifica com a nossa velha vida, porque o amor fingido é aquele que busca o seu próprio interesse. O amor fingido é aquele que ajuda e faz doações, mas exige favores depois, sob chantagens e também ameaças, por ciúme, soberba, ira ou ressentimento, calunia e divide também relacionamentos. Isso não é amor sincero, isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é abnegado, ele renuncia aos seus próprios direitos, ele não busca os seus próprios interesses, ele não age tendo em vista o que ele pode ter de vantagem lá na frente. Ele é desprovido desta malícia, desse dolo, e por isso ele não se ocupa com rivalidades, competitividades, por orgulho ou por ressentimento, prejudicando a honra uns dos outros. Condutas como essas devem ser resistidas na comunhão cristã, uma vez que nós estamos considerando termos sido salvos pela obra da graça de Deus, em consideração a nossa salvação e obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Elas só podem ser resistidas quando somos fortalecidos pela comunhão com Deus e guiados por sua palavra, e é exatamente isso que Pedro trata aqui nos próximos versos 2 e verso 3. Pedro vai dizer o seguinte: olha, considerando esta obra da salvação, que produz entre vocês uma comunhão cristã em meio aos sofrimentos, então abram mão, resistam tudo aquilo que pode comprometer esta comunhão cristã, tudo aquilo que pode prejudicar essa comunhão cristã. E como que vocês vão fazer isso? Buscando crescimento espiritual. Olha o que ele diz no verso 2 e verso 3: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes. Veja, ele está considerando a base, o fundamento. Se vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui ele usa a metáfora da criança recém-nascida e a nossa condição espiritual. Assim como a criança depende do genuíno leite, nós dependemos da genuína comunhão com Deus através da sua poderosa palavra. E o propósito dessa busca de crescimento espiritual na comunhão com o Senhor, na direção, no caminho, no trilho da palavra de Deus, é para que cresçamos rumo à plena maturidade da nossa salvação, se sabemos, ou aquele conhecimento empírico, se já experimentamos de que Deus é bom e que esse caminho, portanto, é o caminho eficaz e maravilhoso e excelente para todos os cristãos. Para concluir, deixo aqui duas considerações finais para todos nós. Meus irmãos, tempos difíceis geralmente tensionam a unidade dos relacionamentos. Momentos difíceis, de crises, de tribulações, de provas, geralmente nos tentam afastar uns dos outros. Esta é a estratégia de predadores no reino animal, e é a mesma estratégia de Satanás. Onde há crises, onde há provas, onde há tribulações, Satanás se aproveita das oportunidades para nos separar, para romper a nossa comunicação, o nosso diálogo, a nossa comunhão, e o pior,
maculando o nosso amor de uns para com os outros. Famílias, igrejas e sociedades se dividem, na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, se dividem por problemas superdimensionados em tempos difíceis. Quando a tribulação vem, a guerra vem, a prova vem, problemas que antes eram considerados suportáveis, eles assumem uma superdimensão. E aí pequenas coisas, no trato uns com os outros, acabam assumindo uma proporção descontrolada e por isso as pessoas acabam se afastando e cortando o diálogo, a comunicação umas com as outras. O apóstolo Pedro está consolando os seus leitores com a certeza da salvação, mas também instruindo como podem se manter unidos quando estavam passando por muitos sofrimentos e perseguições, assim como nós já vimos aqui. Basicamente encontramos nessa passagem dois ensinos. Primeiro, a confiança na salvação conquistada por Jesus, ela deve nos mover na direção da comunhão cristã. Se eu sou verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo, eu jamais negligenciarei a comunhão cristã. Eu jamais subestimarei o valor da comunhão com os meus irmãos. Quando falamos em comunhão cristã, não falamos apenas sobre aquele acordo de fé que nos une quanto às questões mais fundamentais das Escrituras, mas também do interesse e também do esforço de congregarmos, nos unindo com o povo de Deus na adoração, na instrução e na mutualidade. Eu não estou me referindo apenas a esta comunhão que está relacionada com o acordo da fé, mas também estou me referindo à comunhão cristã, à necessidade de estarmos congregando juntos. Esta comunhão, pela graça de Deus, meus irmãos, é eficaz para o fortalecimento da nossa fé na jornada da vida cristã. Por isso, a falta dessa comunhão, quando eu me afasto da igreja, quando eu deixo de congregar, quando eu não me esforço, é claro, existem tempos de exceção. Como nós vivemos recentemente, tivemos que, por força de uma necessidade sanitária, nos afastar e apenas nos limitar à internet. Mas esse tempo, pela graça de Deus, está passando. E eu preciso me esforçar e de forma disciplinada, me manter na congregação dos santos, participando do culto público, congregando. Porque esta comunhão, ela é eficaz para enfraquecer, para fortalecer, a alegria da nossa salvação e o vigor do nosso testemunho cristão. Geralmente pessoas que se afastam da igreja, que deixam de congregar, elas se esfriam espiritualmente falando. Elas começam a perder a alegria da sua salvação e o vigor do seu testemunho. Presas sozinhas são alvos fáceis no reino animal. Somos convocados por Deus para os cultos públicos, para a convivência harmoniosa nas nossas relações e para proteger a nossa comunhão, resistindo tudo aquilo que pode enfraquecê-la. Esta é uma das marcas mais relevantes do povo de Deus no mundo. Ele é um povo unido, que se ama e ama a Deus acima de qualquer outro interesse. Foi isso que Jesus disse em João capítulo 17, que pela nossa unidade, que o mundo creia, porque a nossa unidade, a nossa capacidade de amar uns aos outros, é um testemunho eficaz no mundo. E se nós enfraquecermos esta condição, nós também, inevitavelmente, enfraqueceremos o nosso testemunho. Por fim, a palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação. Pela palavra diz o testemunho de Moisés em Gênesis, Deus criou o mundo, mas também pela palavra, conforme lemos aqui, Ele nos regenerou, Ele nos recriou, Ele mudou a nossa condição, nos deu uma nova natureza. E João declara que Jesus é a palavra de Deus encarnada, que pela fé em Cristo somos redimidos da justa condenação do pecado e guiados a uma nova vida, porque Jesus é a palavra poderosa de Deus para transformar a nossa vida, nosso entendimento sobre o nosso irmão, nosso conceito sobre a igreja. Jesus é a palavra poderosa de Deus para a nossa salvação, mas também para nos colocar no caminho da nossa glorificação. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o servo sofredor. Jesus veio ao mundo
sofreu em nosso lugar. Ele obedeceu ao Pai até a morte, diz o texto de Isaías, e até a morte de cruz, conforme o testemunho que Paulo também dá na sua epístola aos Filipenses. Assim, pelo seu testemunho, ele é a luz que ilumina os nossos caminhos para vivermos igualmente em obediência a Deus, a palavra, desfrutando dos efeitos que ela traz para a nossa vida comunitária. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, neste tempo de provas, de lutas, de sofrimentos, a nos mantermos unidos quando a tribulação, as dificuldades vêm. Estes são os momentos que mais precisamos da igreja, mais precisamos estar juntos. E o que acontece naturalmente quando passamos por uma forte, uma intensa luta? Nós nos afastamos. Pedro, pelo Espírito de Deus, está dizendo: voltem, congreguem, vocês precisam estar juntos em tempos de dificuldade. Ali, como diz o salmista, ordena o Senhor a sua bênção. Vamos orar?